10h31, Duda. A Bandeirantes não esquece. É isso, não esquecemos. Ontem eu estive no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, para acompanhar o júri popular do bibliotecário Marcos Alexandre Martins. E ele foi condenado na noite dessa quinta-feira a 14 anos de prisão em regime fechado. Vamos relembrar o caso que aconteceu há 14 anos atrás, no dia 17 de setembro de 2011. O Marcos Alexandre Martins atropelou mãe e filha, a Bruna Baltresca, de 28 anos, e a Miriam Afife José Baltresca, de 55. Elas estavam saindo do shopping Vila Lobos, tinham estacionado o carro na rua, isso era por volta das 11 horas da noite, ali na Marginal Pinheiros, quando o carro do Marcos veio em alta velocidade, atropelou as duas, que morreram na hora. Ontem, então, nesse júri popular, tinham 7 jurados. Estavam previstas 8 testemunhas, foram ouvidas 5. Entre elas, o perito, que fez o exame clínico e o exame de sangue lá em 2011, no dia do acidente. E no exame foi constatado, em 2011 não havia facilidade do bafômetro, foi por meio de exame de sangue que constatou que esse homem havia ingerido bebida alcoólica. O réu também se manifestou, também deu um depoimento, ele relembrou do dia e, segundo ele, naquele sábado, 17 de setembro de 2011, ele acordou de manhã, foi até o supermercado a pé com a sua filha e, na volta do mercado, tomou um latão de cerveja. Diz que depois não bebeu mais. O acidente foi por volta das 11 horas da noite, mas o ponteiro do velocímetro do carro dele travou em 100 km por hora. Naquela via, o limite era de 70 km por hora. Por isso, ele foi condenado tanto por embriaguez ao volante, desrespeitando o excesso de velocidade. Para a gente relembrar melhor ainda o caso, ele foi preso no dia em flagrante, no dia 17 de setembro de 2011, mas ficou só 12 dias preso. No dia 30 de setembro de 2011, ele foi solto mediante medidas cautelares. Entre elas, ele não podia sair à noite e ingerir bebida alcoólica. Acontece que em 2018, ele foi flagrado num bar à noite, na Cardeal Arco Verde, bebendo bebida alcoólica, e por isso foi expedido um novo mandado de prisão. E ele seguiu foragido até novembro do ano passado. Ele só foi recapturado em novembro do ano passado. Desde então, seguia preso. A defesa tentou alguns habeas corpus que não foram autorizados. Por isso, ele seguia preso e agora vai seguir decisão de ontem de mais 14 anos de prisão em regime fechado. A Rádio Bandeirantes acompanhou desde 2011 esse caso, acompanhou muito na época. Foi um caso de grande repercussão nacional e que deu início ao movimento Não Foi Acidente, que surgiu em 2011 após 2 mortes. Além da morte da mãe e da filha, houve também uma morte bastante emblemática em julho de 2011 do Vitor Gurman, na Vila Madalena. O tio do Vitor e o irmão da Bruna, que é o Rafael Baltresca, se uniram e criaram o movimento Não Foi Acidente, que busca mudar a legislação e aplicar leis mais rigorosas contra quem atropela alguém e mata após usar bebida alcoólica. Eu conversei com o Rafael Baltresca, que é o irmão da Bruna, filho da Miriam, que deu um depoimento de como é que foi ter um crime julgado 14 anos depois. O julgamento acontecer depois de 14 anos do ocorrido, obviamente é triste, porque foram várias e várias vezes adiados aqui no júri. A gente teve que lidar, além dessa perda emocional, com toda a pressão de saber se vai acontecer, se não vai acontecer, quando vai. Então, sim, foram quase 2 décadas aí de uma pressão psicológica forte, né? De alguma forma é um alívio isso está acontecendo, é um alento, né? Mesmo sabendo que isso não vai trazê-las de volta, é um alívio para a alma, para saber que a justiça pode ser feita, né? Então, o que eu espero realmente é que a justiça seja feita e a pessoa que cometeu esse crime possa pagar, né, pela ação que ele teve. Estava no júri e conversou com a Rádio Bandeirantes foi o Manuel, que é tio da Bruna, cunhado da Miriam, e foi ele que ontem, durante o Pulo do Gato, nos mandou uma mensagem aqui comentando que esse caso ia ser finalmente julgado, e ele também deu uma palavrinha sobre isso. A gente aprende, e a gente aprende com muita dor. Mas eu quero agradecer a vocês pela cobertura aqui, a atenção que o Pedro Campos me deu. E isso só mostra que eu me orgulho de ser um ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque de imediato vocês atenderam a minha solicitação. Eu quero dar os parabéns, né?
Só agradecer a vocês a boa recepção que me deram, tá bom? De coração eu fico grato. E agora, mais do que nunca, eu sou Band sempre, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Não, estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, nós que agradecemos por ter avisado, né? Agora é o seguinte, 14 anos para o julgamento desse caso, 14 anos de prisão. 14 anos de prisão a gente pode até discutir, você pode mandar a sua opinião aqui se você acha justo ou não a pena para quem foi considerado pelos jurados um sujeito que bebeu, dirigiu e matou 2 pessoas na Marginal do Pinheiros. Agora, convenhamos, 14 anos depois ter a resposta é tempo demais. O Pedro, eu questionei ontem os advogados de quando esse crime ia prescrever, porque, afinal, 14 anos. Nesse caso do homicídio, seriam 20 anos. Então, faltando 6, batendo na porta, foi finalmente julgado e definido ontem, porque tinha possibilidade também de não acabar ontem e ser postergado. Então, a justiça deixou chegar aos 14 anos para julgar finalmente. Aí já não é mais justiça, né? Aí já é outra coisa. Justiça tem que ser rápida, justiça tem que ser eficaz, porque a justiça que tarda já é falha. 6h38.